Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês neste momento para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus, sob o tema O Mistério da Redenção. Diz Deus por meio do apóstolo São Paulo em sua palavra: e não contristeis, Efésios capítulo 4, versículo 30. e não contristeis al Espírito Santo de Deus, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O mistério da redenção. Podem sentar, queiram ter a bondade. É um mistério a redenção, pois vejam, depois da Escritura dizer que Cristo nos redimiu, agora aqui nos fala de um dia de redenção que virá. Nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O mistério da redenção. Redimir é voltar ao lugar original. Por isso é que quando a palavra de Deus nos ensina que Deus redimiu Israel, Deus o redimiu com mão poderosa, como ele tinha prometido. Encontramos em Êxodo, capítulo 6, versículo 6, onde diz: Portanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, e yo os Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Aqui, vejam vocês, continua dizendo: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Aqui vejam vocês como Deus diz que vai redimir Israel, ou seja, que o vai tomar, o vai livrar da escravidão em que está no Egito e o vai levar à terra prometida, que é o lugar onde eles tinham vivido quando Jacó estava vivendo ali com seus filhos. E depois eles tinham ido ao Egito e ali foram escravizados. Mas agora Deus os vai levar de novo à terra de Israel. Isso é redimi-los, voltá-los ao seu lugar de onde eles tinham vindo. E agora, vejam como Deus nos diz, falando de Jacó, em outros lugares: Israel é meu filho, eu te redimi, ou eu o redimi. E vejam vocês na forma em que esta redenção se realizou. Depois encontramos que
A redenção que Cristo realiza foi representada na vida de Boaz e Ruth. Encontramos que Ruth decidiu, tomou sua decisão, a primeira parte. Depois Ruth encontramos que trabalhou no campo de Boaz. E depois encontramos que Ruth esteve descansando e depois ela foi recompensada. 4 etapas muito importantes da vida desta jovem de Moabe, a qual encontramos que é tipo e figura dos filhos e filhas de Deus. Representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por diferentes etapas. E vamos ver aqui, no caso de Ruth, já o estamos encontrando por aqui. O caso de Ruth, capítulo 2, nos diz assim a Escritura, no capítulo 2, versículo 20, vamos ler um pouquinho aqui. Capítulo 2, versículo em diante, vamos ler, diz: ainda é preciso ler até o capítulo 1. Vamos ver aqui, vamos ler capítulo 1, versículo 15 em diante. Depois que se foram as outras que eram esposas dos filhos, a outra que era esposa do filho, versículo 14, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres foram-se até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez voltar.
Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe e com ela Rute, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E no capítulo 2, continuando no versículo 1, diz: Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Assim ela se foi, chegou ao campo e respingava após os segadores. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Nisso Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim, ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Então disse Boaz a Rute: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas. Aqui a vemos trabalhando e depois regressou à casa de Noemi. Vamos ver onde. Versículo 15 em diante, para não ler muito. Levantando-se ela para respigar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre os molhos deixai-a respigar, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que as colhe e não a repreendais. E esteve ela respigando naquele campo até a tarde. Então debulhou o que havia apanhado e foi quase um éfa de cevada. Levou para a cidade e viu a sua sogra o que havia apanhado. Também Rute tirou e deu-lhe o que lhe sobrara depois de fartar-se. Perguntou-lhe a sogra: Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. Então Rute relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Respondeu Rute a Moabita: Também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora: Rute, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem.
Assim, Ruth se ajuntou com as servas de Boaz para respigar até que a cega de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. Aqui podemos ver Ruth trabalhando no campo de Boaz. Ruth representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual esteve trabalhando de etapa em etapa, de era em era. Em que campo? No campo do nosso parente Redentor, no campo do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, não é Boaz, com cujas servas estiveste de nossa parentela? Essa noite ele vai ajoeirar a cevada na eira. Lava-te e unge-te, veste os teus vestidos. Então desce a eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. E então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres farei. Então desceu a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente, voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Disse ela: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Embora seja verdade que eu sou remidor, há ainda outro remidor mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Mas se não te quiser redimir, tão certo como vive o Senhor, eu te remirei. Deita-te aqui até pela manhã. Deita-te aqui até pela manhã. Aqui podemos ver tanto o caso de redenção para cada pessoa como indivíduo, como também para o corpo místico de Cristo. Encontramos que Cristo realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário e redimiu nossas almas e, por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo, Ele produziu em nós, como indivíduos, a redenção.
e nos deu um espírito teofânico a cada um de nós e nos colocou no reino de Deus, em sua igreja. Sua igreja, o corpo místico, que, como corpo místico, no último dia, receberá a redenção do corpo, onde obteremos um corpo eterno e glorioso. Agora vejam como se realizou a redenção da nossa alma e Ele nos colocou onde? Nos colocou onde Ele tinha colocado Adão antes de Adão vir à terra. E Ele nos colocou onde? No lugar onde Jesus Cristo estava antes de vir em carne à terra. Nos colocou na sexta dimensão. Nos colocou na sexta dimensão porque nos deu um corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, vejam vocês, estamos, mesmo que nosso corpo físico é daqui da terra e estamos usando este corpo físico, mas Ele nos deu um espírito teofânico da sexta dimensão. E esse é o lugar onde, antes de vir à terra, nós tínhamos que estar. Mas por causa da queda no Jardim do Éden, encontramos que o ser humano, da queda em diante, esteve vindo a este mundo caído e, consequentemente, esteve vindo a um mundo que está escravizado pelo diabo. Está como o povo hebreu estava no Egito. E agora encontramos que nós, estando em Cristo, desde antes da fundação do mundo, nós estando em Deus, desde antes da fundação do mundo, e depois nós passando da sétima dimensão onde estávamos em Deus como um atributo divino, passamos à sexta dimensão quando Deus fez para si seu corpo teofânico e ali estávamos em Cristo. Porque Cristo é o Verbo e Ele, vejam vocês, estava na sexta dimensão. Antes que Abraão nascesse, eu sou, disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Antes que Abraão e até antes que Adão também. Por Ele foram feitas todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E diz que aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. E como vinha a este mundo? E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa era a forma em que vinha a luz do mundo, em que vinha o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o qual fez seu próprio corpo teofânico para si e habitou também na sexta dimensão e desde esse corpo teofânico criou todas as coisas. E agora vinha a este mundo o Verbo que estava com Deus e era Deus e estava no princípio com Deus. Agora vinha a este mundo, a esta dimensão terrena, em forma humana. Era a primeira ocasião em que Deus visitava a raça humana em toda a sua plenitude, em um corpo que Ele criou, pois encontramos que Deus, ao vir em toda a sua plenitude na pessoa de Jesus, esteve visitando a raça humana.
o mesmo Deus criador dos céus e da terra. Quando dizem a Jesus, Filipe diz a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Cristo diz, tanto tempo faz, Filipe, que estou convosco e ainda não me conheceste? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou vice-versa? E quem me viu, viu o Pai? Por quê? Porque o Pai estava dentro de seu véu de carne aqui na terra, chamado Jesus. Encontramos que quando Deus falou da vinda do Messias por meio do profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, disse, eis que o mesmo Senhor vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O filho da Virgem Maria, Jesus, era nada menos que Emanuel, Deus conosco. E agora vejam como ele se manifestou aqui na terra, teve seu ministério de 3 anos e meio, quando tinha uns 29 anos e meio até os 33 anos. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ali e nós estávamos morrendo também. E quando ele ressuscitou, e quando ele foi ao inferno, nós estávamos com ele ali. E quando ele ressuscitou, nós estávamos também ressuscitando com ele. E quando ele subiu ao céu, nós estávamos também subindo ao céu. E agora vejam vocês como Cristo, sendo nosso parente redentor, ele é nosso representante e estamos representados nele. E por isso é que quando aparecemos aqui neste planeta Terra em um corpo mortal, corruptível e temporário e obtivemos o espírito do mundo, se requer que nossa alma tenha um novo nascimento. Porque na forma em que nasceu nessa terra, em um corpo de carne que veio por meio da união de um homem e de uma mulher, no meio de uma raça caída, e também ao receber o Espírito do mundo, viemos a uma raça que está em escravidão. Aparecemos manifestados aqui como escravos, mas nossa alma não é descendente de escravos, é descendente de Deus. Mas obtivemos um corpo e um espírito do mundo, descendente de escravos. E por isso os filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de Deus na alma, vejam vocês, ao virem nessa forma à terra, Cristo diz que necessitam nascer de novo, nascer na forma correta, nascer na forma com vida eterna. E se requer nascer da água e do Espírito, e por isso se requer que a pessoa, que cada alma de Deus que está em um corpo mortal corruptível e que tem um espírito do mundo, ouça a voz de Cristo e obtenha o novo nascimento, o nascimento correto, para viver eternamente. E quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho, onde escuta que Cristo levou nossos pecados e morreu ali na cruz do Calvário e pagou o preço da nossa salvação, e agora nós temos direito à vida eterna se nascermos de novo,
Toda pessoa quer vida eterna. Toda pessoa quer viver eternamente. E toda alma de Deus, porquanto veio da eternidade, quer regressar à vida eterna. E agora regressará à vida eterna conforme ao programa de redenção, para o qual Cristo morreu na cruz do Calvário em sua primeira vinda. Esse foi o propósito da sua primeira vinda. E pagou o preço da redenção e levou ao céu, ao templo que está no céu, ao lugar santíssimo, seu sangue, e esteve ministrando ali como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é Melquisedeque que apareceu a Abraão. E agora, ele esteve fazendo intercessão no céu, até que o último dos escolhidos de Deus entre no corpo místico de Cristo, e se entra no corpo místico de Cristo, crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e recebendo seu Espírito Santo. E assim entramos no corpo místico de Cristo. E quando entrar o último, Cristo já se retira do lugar de intercessão e se converte no leão da tribo de Judá, para fazer a reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. E agora, vejam vocês que, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, em sua primeira vinda, ele realiza a obra de redenção, para que possamos obter um novo corpo teofânico, o que devíamos ter obtido se não ocorresse a queda do ser humano no jardim do Éden. Antes de vir a esta terra, tínhamos que ir à sexta dimensão ali. Cristo nos dar um corpo teofânico ali e viver uma temporada ali que não sabemos quantos anos seriam. E depois disso, não sabemos se segundos, dias, meses, anos ou milênios. E depois disso, de estar ali, vir à Terra em um corpo físico criado por Deus, criado por Jesus Cristo, como foi criado um corpo físico a Adão. Agora vejam a ordem para vir com vida eterna a essa terra. E agora, essa é a ordem que Cristo está realizando a favor de cada um de nós e está nos levando primeiro à sexta dimensão. Ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados e receber seu Espírito Santo. E assim é como recebemos o Espírito teofânico da sexta dimensão, chamado também o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Ou seja, que seu espírito teofânico defende a você. E o meu espírito teofânico me defende. E agora é chamado anjo do Senhor. Quando São Pedro esteve preso e Cristo o libertou, e foi São Pedro direto à casa onde estavam orando por ele, bateu a porta, e uma jovem chamada Rod escutava Pedro batendo a porta, foi, e não sabemos como foi que soube que era Pedro. Talvez teve uma janelinha à porta, a qual abrem,
Em quase todos os países da América Latina tem isso, porque não se pode abrir a porta a todo mundo. Se abre primeiro a pequenininha para ver se pode abrir a porta grande. Não vai ser que seja um ladrão e alguém abra a porta grande e entre pela porta grande como dono da casa e faça uma mudança fora de tempo para a pessoa, ou leve as coisas mais valiosas. Assim que provavelmente Rode abriu uma janelinha assim, por onde se olha primeiro, e viu que era Pedro, e de regozijo não abriu a porta grande, e foi à sala ou ao lugar onde estavam orando, e diz às pessoas: é Pedro. Pois estavam orando por Pedro para que Deus o liberasse, o libertasse, não o fossem matar. E agora Deus o libertou e está batendo a porta. E Rode diz que é Pedro. E eles dizem: não é Pedro, é seu anjo. Ou seja, quando dizem é seu anjo, provavelmente pensaram: já mataram Pedro e veio em seu corpo teofânico nos visitar. Como pode acontecer com as pessoas que morrem? Para aquele tempo, encontramos que o povo tinha seus conhecimentos sobre o anjo que cada filho de Deus tem. Vejam, eles, ao dizerem é seu anjo, eles então sabiam que cada crente, cada cristão tem um anjo que é um corpo teofânico da sexta dimensão. Quando o reverendo William Marion Branham foi ao paraíso, antes de ir definitivamente, os visitou no paraíso e todos estavam em corpos, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E nosso irmão Branham esteve também ali, nesse corpo da sexta dimensão, que é o corpo que se recebe quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e recebe o Espírito de Cristo. Esse é o corpo teofânico que a pessoa recebe. Esse é o anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os defende. E ali, no paraíso, nem se come, nem se dorme, nem se cansam as pessoas. Mas eles estão desejosos para regressarem à Terra e ter um corpo físico no qual possam entrar com o seu corpo teofânico. E agora, vejam vocês por quanto as pessoas, ao crerem em Cristo como seu Salvador e receberem o Espírito Santo, aceitaram a redenção de Cristo e então se torna efetiva a redenção na pessoa. E a pessoa, vejam vocês, tem que ir, tem que obter o Espírito da sexta dimensão, ou seja, que tem que ir à sexta dimensão. Quando nasce de novo, pois está na sexta dimensão espiritualmente. Seu espírito teofânico é da sexta dimensão. Ou seja, que um cristão está no céu na sexta dimensão e também está na terra no corpo físico. Não falou Cristo também dizendo: ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu e estava na terra? Como se podia entender isso? Vejam. Quanto à parte física, pois está aqui na terra, mas quanto à parte interior, pois pertence ao céu. Agora, cada filho de Deus, vejam vocês, recebe a redenção da sua alma, portanto, recebe um espírito teofânico para a sua alma,
E esse espírito teofânico é um corpo da sexta dimensão, parecido ao corpo que nós temos aqui, ao corpo físico, mas de outra dimensão. E essa pessoa já é um cidadão da sexta dimensão, do céu. E essa pessoa tem seu nome escrito no céu. E agora, essa pessoa necessita um corpo novo. Porque este corpo que temos veio por meio da união de um homem e de uma mulher, portanto, veio na forma incorreta. Por isso não tem vida eterna o corpo físico. Agora, a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário pagou o preço da nossa redenção e nós temos direito a um corpo físico e eterno. E que seja jovem, representando de 18 a 21 anos de idade. Todos os escolhidos de Deus têm direito a esse corpo. E no dia da redenção, e agora, vejam vocês, São Paulo nos falou que fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Mas já não se realizou a redenção? Cristo realizou a redenção e agora Ele nos daria um corpo teofânico da sexta dimensão, o qual recebemos quando cremos nele como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. E no dia da redenção, que é o último dia, que é o sétimo milênio, Ele nos dará o outro corpo, o corpo eterno. E assim se cumprirá a promessa dada aqui em Efésios capítulo 1 e versículos 13 ao 14, onde diz: também nele, ou seja, em Cristo, que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, a primeira parte, ou entrada, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Agora vejam, já temos a primeira parte, temos o corpo teofânico da sexta dimensão, e agora em Romanos, capítulo 8, versículos 19 em diante diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus com corpos eternos. Porque, mesmo que estejamos manifestados aqui na Terra, estamos manifestados em um corpo mortal, corruptível e temporário, que se adoece, que fica velho e que depois morre, ou de idade avançada, ou de alguma doença, ou de algum acidente. Estivemos manifestados na terra como escravos e como servos, mas seremos manifestados como filhos e filhas de Deus. Agora, já estamos manifestados como filhos e filhas de Deus na sexta dimensão. Por isso, nos diz a Escritura que estamos sentados onde? Em lugares celestiais.
Estamos sentados em lugares celestiais, nos diz Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Segundo nos escolheu nele, onde fomos escolhidos? Em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora fomos predestinados para ser o quê? Adotados, filhos, seus filhos por meio de Jesus Cristo, por meio do segundo Adão. Por meio de Jesus Cristo somos adotados, e esta adoção é para ser manifestada neste último dia, onde seremos transformados e teremos o corpo novo. Vamos continuar lendo em Romanos capítulo 8. Passamos ao versículo 20. Vejam, tínhamos lido: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vem? A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Seremos libertados também fisicamente. Porque, estando nesses corpos mortais, estamos fisicamente na mesma situação do resto do mundo, vivendo aqui como escravos, lutando e trabalhando como escravos, porque o diabo escravizou a raça humana. E vejam, e estão escravizados os seres humanos aqui na Terra. E não tem tempo, nem sequer para respirar bem na vida. Há países que é preciso ter até 2 trabalhos para poder ter suficiente dinheiro para cobrir os gastos das suas famílias. E agora, vejam vocês, se luta e se trabalha, se luta e se trabalha, e ao final, a pessoa morre. E isso ocorre ao rico e ao pobre também. Nem pode escapar o rico, nem o pobre. E Cristo diz: e do que vale ao homem se ganhar todo mundo e perder a sua alma? Se para acúmulo perde sua alma, do que valeu viver nessa terra? Se requer que o ser humano reconheça e entenda o programa de redenção para que saiba que há vida eterna para todos aqueles que recebem Cristo como seu Salvador e entrem no programa de redenção, e o primeiro que obtém é a redenção espiritual e obtém um novo nascimento e obtém seu corpo teofânico da 6ª dimensão e são colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E depois, no último dia, o dia da redenção, o dia em que seremos regressados a um corpo com vida eterna. Todos nós que vivemos neste último dia, vejam vocês, temos essa esperança. E todo ser humano deve compreender isto, para que não viva na terra sem entendimento, não viva na terra como os animais, que não sabem de onde vieram, onde estão e para onde vão, mas que viva com entendimento do que Deus nos ensina na sua palavra e tenha uma esperança de uma vida melhor e eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Agora, quando se vive aqui na terra, está se vivendo no reino do diabo. Porque o diabo tomou todos os reinos do mundo quando fez o ser humano cair lá no Jardim do Éden. Portanto, ele esteve governando o mundo inteiro. Ele esteve todos estes milhares de anos governando a raça humana, escravizando a raça humana. Por isso é que Cristo disse que o diabo é o príncipe deste mundo. E se Cristo disse, assim é. Mas veja o que diz por aqui. Depois continuamos com Romanos capítulo 8. Veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, diz: O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E se vieram a ser, pois primeiro não eram. A Escritura diz sobre o diabo que enganou o mundo. Vem, tem tido o mundo enganado. O diabo tem tido o mundo enganado, o príncipe deste mundo. Mas os reinos do mundo, dizem Apocalipse 11, versículo 15 em diante, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu pacto foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões e terremoto e grande chuva de pedras. Por que houve isto? Porque o sangue da expiação de Cristo, quando Cristo sai do lugar de intercessão, já não resta sangue ali e, consequentemente, desde o trono de Deus, sai o juízo divino para a raça humana, o qual é revelado aqui na terra. Agora continuemos lendo em Romanos capítulo 8, vamos ler de novo o versículo 21, onde diz: na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vejam, será libertada da escravidão de corrupção. Ainda o corpo que temos é um corpo que está em escravidão, quanto aqui é um corpo corruptível. E se não somos transformados antes que se cumpra o tempo de vida do corpo, este corpo morre e se corrompe, porque quando o espírito e a alma saem da pessoa, é um corpo morto. Daí em diante, o corpo físico, porque o corpo sem espírito está morto. Assim como a fé sem obras é morta. Agora, continuamos lendo aqui, diz: sabemos que toda a criação geme
como se estivesse com dores de parto até agora. Esses terremotos, esses vulcões e toda esta situação que vemos na Terra, no planeta Terra aí, todas essas guerras e tudo isto são dores de parto. Porque está com dores de parto para dar à luz a uma terra nova, para o glorioso reino milenial. E, por meio dos vulcões, a cinza vulcânica se estenderá para o ar e depois cairá. E renovará a terra. E os lugares áridos, como os desertos, se tornarão lugares férteis onde se semeará, e diz que o deserto florescerá. Essa é uma promessa divina para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, também haverá lugares, nações que desaparecerão, tiradas da terra. Essas são as que estiveram no reino dos gentios nas suas diferentes etapas, na estátua que o rei Nabucodonosor viu e que perseguiram os hebreus ou aos cristãos. E o juízo divino virá sobre elas, sobre todos esses territórios, e desaparecerão muitas nações e até continentes, sob o juízo divino. Porque diz que ele destruirá os que destroem a terra. Com diferentes coisas e em diferentes formas, os que destroem a terra têm a sentença de serem destruídos. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, assim dá testemunho Deus para estas pessoas que destroem a terra. Agora, não é somente destruindo árvores ou uma árvore com alguma ferramenta, mas com guerras e com muitas substâncias que afetam a toda a natureza e tirando do coração da terra, do centro da terra ou da terra, tirando tudo o que a terra tem, o qual a terra necessita para sustentar-se. É como se uma pessoa, um médico, ou alguma pessoa diz: deixe-me te tirar o osso de tal lugar. E vem outro e diz: deixe-me tirar este outro osso. O que acontece? Pois a pessoa fica com carne, mas sem ossos, se torna uma gelatina. Como uma gelatina todo mole, e já nem pode trabalhar, nem pode fazer nada. E isso é o que acontece à terra. Que tiraram tantas coisas, tiraram o ferro, tiraram o petróleo, tiraram o ouro, tiraram a prata, tiraram inúmeras coisas, o urânio e inúmeras coisas mais para fazer equipamentos de guerras, coisas que a terra necessita. Se um navio atômico ou submarino atômico com esse combustível nuclear funciona tão bem, mas se tirarem esse combustível, o que acontece? Pois deixa de funcionar.
E se tiram da terra tudo isso que dá energia, tudo isso que é radioativo, que a terra necessita, pois a terra vai perdendo sua força, e já onde semeavam uma boa semeadura de milho e davam um bom milho, se já semearem e não adubarem, na maior parte dos países dá trabalho para que dê bom fruto. Isso é por causa de tudo isso que esteve acontecendo, e Deus diz que vai destruir os que destroem a terra. Agora, eu não estou contra de nenhuma das coisas que estão fazendo. Não estou contra que haja petróleo para que o refinem e tenhamos gasolina para os automóveis, porque eu tenho automóveis também. E nos movemos em automóveis e em aviões e necessitam gasolina. Mas Deus diz que vai destruir os que destroem a terra. E se Deus diz, Ele vai fazer. Agora, nós teremos problemas quando Deus fizer isso? Nenhum problema, porque para esse tempo já teremos um novo corpo. Já teremos um novo corpo. E já não estaremos em um corpo de escravo que está submetido e está sob certas leis que somente pode viver um tempinho, porque 70 a 100 anos, isso é um tempo tão e tão pequeno que, comparado com 1 milênio, vejam, 100 anos é 1/10. Como também o que o ser humano usa do seu cérebro, segundo a ciência, é 10%. E vejam tudo que obtiveram. Como será quando tivermos todos os filhos e filhas de Deus, o corpo novo e o 100% funcionando? Já não estará funcionando o cérebro do novo corpo a 10%, mas o 100%. E com as duas consciências juntas. Porque a única forma em que pode funcionar 100% é com as duas consciências juntas. Porque 10% é o que o ser humano tem consciente. E o 90% está no subconsciente. Mas, como vamos acrescentar aos 10% algo mais para ter mais? Pois, acrescentando a outra consciência. Aí acrescentamos o 90%. E isso será assim no novo corpo que todos teremos. E seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vejam que Jesus Cristo é quem faz toda a obra de redenção e restaura ao lugar original os seus filhos, restaurando o corpo teofânico. Quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e recebe seu Espírito Santo, e depois restaurando o corpo eterno que cada um de nós tínhamos que ter ao chegar à Terra. Mas por causa da queda, tivemos que tomar um corpo nascido através dos nossos pais terrenos. E damos graças a Deus por nossos pais terrenos, foram instrumentos de Deus para prover para nós este corpo terreno que nós temos. Porque nós tínhamos que estar aqui na Terra no dia em que nascemos.
E como não podíamos obter o corpo eterno, tivemos que obter o corpo corruptível, mortal e temporário que nossos pais terrenos nos deram. Mas foi Deus quem nos deu por meio deles esse corpo terreno. Foi Deus operando nessa forma, atuando nessa forma. Não creiam que foi algo da casualidade. Foi Deus quem esteve em todo esse assunto. E quando esse corpinho nasceu, Deus colocou ali a alma dele. A alma, sem o corpo teofânico da sexta dimensão. A alma, diríamos, a alma nua. Mas nossa alma foi vestida com o espírito do mundo e com um corpo terreno. E esse corpo foi crescendo até que, se você se olhar no espelho, pode ver por onde vai. Alguns ainda, o corpo está pequeno, outros já está maior, outros já está à altura máxima que podia chegar, e em outros está baixando, diminuindo, porque depois de certo tempo, digamos dos 60 a 70 anos, o corpo começa a diminuir um pouco. Por isso é que quando as pessoas já estão bem anciãzinhas, já se veem menores do que se viam antes, porque já perderam estatura. Isso é porque há um desgaste na coluna por toda esta área, e ao se desgastar isso, é como quando você tem duas peças aqui e coloca uma junta aqui, digamos uma junta, do que poderíamos dizer? Uma junta molinha de gelatina. Coloca uma junta de gelatina e quando coloca você vê que está alto isso, mas quando você continua se movendo e continua esquentando isso, vai derretendo, quando vê, já está essa peça com a outra quase colada. Portanto, está mais baixinho do que era antes, quando você a viu ao princípio. Assim acontece, e se buscarem 20 anos depois de ter morrido, menor ainda o encontram. E se buscarem 200 anos, nem o reconhecem. E vê isso tão pequeno que o pode colocar no caixotezinho pequeno e diz: isso era fulano? Não, isso não era fulano, isso era o corpo onde viveu fulano, ele está em outra dimensão. Se não era um crente em Cristo, pode estar na quinta dimensão, em outro mundo, onde as pessoas também vivem, mas sem corpo físico, mas no espírito do mundo que eles tinham, dentro do corpo físico. E se vão nesse corpo para a quinta dimensão. Qualquer pessoa pode dizer: ah, pois então estou bem, pois se eu vou para a quinta dimensão, estou bem. A quinta dimensão é o inferno. Ali a pessoa tem que ir se não recebeu Cristo como seu Salvador. Até que chegue a ressurreição geral, onde Deus o chamará, o ressuscitará no corpo que tinha quando esteve aqui na terra e se apresentará diante do trono branco para ser julgado no juízo final. Agora, se a pessoa era um crente em Cristo, essa pessoa tem um corpo teofânico e se vai à sexta dimensão, que é o paraíso, nesse corpo teofânico, e vive ali, feliz e tranquilo. Nem tem que trabalhar, nem tem que comer, nem tem que dormir, nem dá sono, nem dá fome, nem tem que trabalhar ali. Está em um corpo de outra dimensão. Foi aposentado.
ou foi colocado em recesso um curto tempo até que se complete os escolhidos, e depois os mortos em Cristo ressuscitarão em um novo corpo, e aí terão a segunda parte da redenção. O novo corpo que Cristo prometeu para cada um de nós. Cristo disse em São João capítulo 6, versículo 40, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí temos a promessa da ressurreição no último dia, ou seja, no sétimo milênio, que é o dia do Senhor. Porque 1000 anos, um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, o Salmo 90 e versículo 4. E agora, o último dia é o sétimo milênio. É para o sétimo milênio que a ressurreição dos mortos em Cristo se realizará. Porque esse é o dia de redenção, da redenção do corpo físico, onde cada alma de Deus que já recebeu seu corpo teofânico, se seu corpo físico morreu, receberá o corpo eterno no último dia. E assim, a segunda parte da obra de redenção, que é a de Cristo nos dar um corpo físico eterno, será cumprida em cada um dos crentes em Cristo que partiram e estão no paraíso esperando por essa ressurreição. E nós, os que vivemos, quando os virmos ressuscitados, seremos transformados. E se cumprirá essa obra de redenção, a redenção do corpo, onde os filhos de Deus voltarão a ter um corpo eterno para viverem por toda a eternidade. Assim como Cristo, encontramos que, tendo um corpo eterno, disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. E para poder morrer, para se tornar mortal, teve que tomar nossos pecados, porque o salário do pecado é morte. Mas houve um propósito ao tomar nossos pecados. Ele se fez pecado. Ele não pecou, mas que se tornou pecado, se fez pecado ao tomar nossos pecados, morrer e assim redimir nossas almas, para nos dar vida eterna, nos dando o novo nascimento, e no novo nascimento nos dando o corpo teofânico eterno. E depois nos dará neste último dia, no dia da redenção, no sétimo milênio, que é o dia em que nossos corpos serão redimidos, ou seja, transformados, os que vivemos, e dos que morreram, pois serão ressuscitados em corpos eternos. E assim se cumprirá essa segunda parte da obra de Cristo. Se cumprirá este segundo benefício ganho por Cristo na cruz do Calvário, para os escolhidos de Deus, para essas almas de Deus que vieram da sétima dimensão, sem passar pela sexta dimensão, mas estávamos representados em Cristo quando Ele esteve na sexta dimensão, e estávamos representados em Cristo quando Ele esteve aqui na terra e morreu na cruz do Calvário. Portanto, tendo Cristo como nosso Salvador, tendo lavado nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo,
nós já estamos com vida eterna, mesmo que nosso corpo físico ainda não tem vida eterna, porque este corpo não é o que receberá vida eterna, mas um novo corpo. É um novo corpo e por isso este será transformado se estiver vivo quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Mas se morrer nosso corpo físico, não perdemos nada mais do que o corpo através do qual nos manifestávamos nessa dimensão terrena. Mas regressaremos à Terra em um novo corpo. E já com o novo corpo, não vamos necessitar das coisas que necessitamos tendo este corpo físico. Agora, continuemos lendo aqui o que nos continua dizendo São Paulo. Lemos o versículo 23 do capítulo 8 de Romanos, que é o versículo que vai a seguir, diz... Vamos ver. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, ou seja, não somente a terra, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Nós temos o que? As primícias do Espírito, ou seja, que temos o Espírito de Cristo, que temos o Espírito teofânico da sexta dimensão. Também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção. Esperando o quê? A adoção. A adoção de filhos e filhas de Deus. Vamos ver qual é. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é a nossa adoção quando os mortos em Cristo ressuscitarem corpos eternos, já estão adotados como filhos e filhas de Deus. E já terão todo o poder divino, todo esse poder que Cristo manifestou, e todo esse poder que Adão e Eva perderam, e todos esses direitos que perderam Adão e Eva, os terão todos os filhos e filhas de Deus, restaurados ao terem o corpo eterno. E nós, os que vivemos ao vê-los ressuscitados em corpos eternos, nós seremos transformados e teremos também o corpo eterno. E já estaremos redimidos fisicamente também. Isso é para o dia da redenção, que é o sétimo milênio, que é o dia, o último dia, o qual, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio, já estamos no dia da redenção. O dia onde, no caso de Ruth, com Boaz, seria recompensada se tornando a esposa de Boaz. Tipo e figura da união de Cristo com sua igreja, onde seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e estaremos como uma só família. E Cristo, nosso irmão mais velho, o princípio da criação de Deus. Vimos o que é o dia da redenção. Não é que Cristo vai ser crucificado de novo. Nem é que acontecerá outra coisa, mas a nossa transformação dos que vivemos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. E o dia de redenção é o último dia. Esse é o dia da redenção do corpo, ou seja, da ressurreição para os mortos em Cristo e para a transformação de nós, os que vivemos. Vimos como foi manifestada a redenção do povo hebreu
como povo, foi colocado de novo no território onde tinha vivido Jacó, ou seja, Israel, com os seus filhos, os patriarcas. E depois, ao ser redimido, o povo hebreu foi adotado como nação, como a nação primogênita que tem os direitos da primogenitura como nação. E os escolhidos de Deus como os primogênitos de Deus, ao serem adotados, tendo a bênção e o direito da primogenitura, estarão com Cristo como reis e sacerdotes no glorioso reino milenial de Cristo e por toda a eternidade. E todo o reino de Cristo na terra e no universo completo terá a ver com os escolhidos de Deus que são reis e sacerdotes com Cristo. Assim que vamos deixar o do universo, vamos ficar aqui na terra, porque há muito trabalho ainda aqui. Quando se encher a terra e haja necessidade de algum outro lugar, olhem para cima na noite e verão que há muitos lugares. Ou seja, que não vamos ter problema com superpopulação. Não vai haver nenhum problema. O que acontece é que Deus não quer que o ser humano vá para outros lugares para viver em uma forma caída. Porque, conforme corrompe o planeta Terra, corromperia todo o universo. Ele quer que o ser humano primeiro esteja redimido, para que assim possa viver por toda a eternidade e desfrutar de tudo que Deus tem para toda a eternidade. Assim que todos esses planetas que há por aí acima, todas essas constelações, todo esse universo, o vamos conhecer muito bem, sem necessidade de telescópios. A única coisa que necessitamos é o corpo novo. Quando tivermos, não teremos limitações. Porque já estaremos redimidos fisicamente também, ou seja, no corpo físico, porque teremos um novo corpo, o corpo eterno, onde a redenção do corpo estará cumprida. E isto é para que tempo? Para o dia de redenção, que é o último dia, o sétimo milênio, para os seres humanos, que é para Deus, o sétimo dia diante de Deus. Esse é o sétimo milênio para os seres humanos. Não me referindo ao sétimo dia da semana, mas aos dias diante da presença de Deus, que para os seres humanos são cada dia 1000 anos. E 1000 anos nossos, somente um dia diante de Deus. Ruth, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, tomou sua decisão, esteve passando por diferentes etapas e agora se encontra no dia da redenção. E cada um de nós, como indivíduos, estamos esperando nossa transformação. Estamos esperando ser recompensados, e essa é a recompensa de Cristo, para os que partiram, serem ressuscitados em corpos eternos, e para os que vivemos, sermos transformados. E assim estarmos unidos a Cristo, à imagem e semelhança de Cristo, e vivermos por toda a eternidade. Agora, todos estamos descansando
como Ruth estava descansando, como disse Boaz a Ruth, descansa. E estamos descansando nas promessas divinas. Descansando nessas promessas que serão cumpridas. A quem? A todos nós. A evidência é que recebemos o Espírito de Cristo ao crer em Cristo e recebemos sua mensagem do último dia, a mensagem da trombeta final, grande voz de trombeta. Porque a evidência de ter o Espírito de Cristo é receber a mensagem da sua era. Agora, quem serão os que serão transformados se estiverem vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem? Pois os que têm o Espírito de Cristo e têm a mensagem de Cristo do último dia. E para o último dia, a mensagem da trombeta final, grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que revela, que contém e que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora a igreja regressou onde estava antes das 7 eras da igreja gentia. E agora cada filho e filha de Deus regressará a como era antes da queda. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos vivendo no tempo em que em breve haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo e uma transformação de nós, os que vivemos. E para quem será essa transformação? Para todos nós. Temos a evidência que é ter o Espírito de Cristo. E a evidência de ter o Espírito de Cristo é ter a mensagem da era, que corresponde ao último dia, ao tempo final. E qual é a mensagem que corresponde ao 7º milênio? Toda pessoa sabe que para o 7º milênio a mensagem correspondente é a mensagem do Evangelho do Reino. Porque para o 7º milênio é a dispensação do Reino. E os escolhidos de Deus no último dia teriam a mensagem do Evangelho do Reino e entrariam na dispensação do Reino para receberem o novo corpo que Cristo prometeu para seus escolhidos. A Igreja do Senhor Jesus Cristo entra na 7ª dispensação, a dispensação do Reino no último dia, para receber o novo corpo. Cristo disse que seria quando? No último dia, e eu o ressuscitarei no último dia. A Igreja do Senhor Jesus Cristo entrou no último dia, no 7º milênio e, consequentemente, entrou na dispensação do Reino, com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, onde Cristo reclama tudo o que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. O reclama para seus escolhidos. E por isso seremos transformados, nós os que vivemos, e se algum dos nossos se for antes, pois regressará no corpo eterno. E o veremos e nos dirá, regressei. Ocorreu a ressurreição, ou seja, que vai nos visitar. Assim que não há problemas para os que estamos vivos. E se alguém se for, também não há nenhum problema.
E os que permaneçamos, mesmo que soframos aqui, serão os últimos sofrimentos nesse corpo físico que nós temos. E vejam como diz São Paulo, já para finalizar, diz no versículo 14 ao 18 de Romanos capítulo 8 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, o corpo teofânico, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora vejam, com este Espírito teofânico, o Espírito de adoção, é que clamamos, Abba, Pai, porque já nascemos, de novo nascemos como filhos de Deus. Ou seja, que uma pessoa é um filho de Deus quando quê? Quando nasce de novo. Nasce como um filho de Deus. E então pode clamar a Deus como Pai, e Deus responde como Pai ao seu Filho. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vem? Assim que se padecermos com Ele e por Ele, vejam vocês, são os últimos sofrimentos que vamos estar tendo neste corpo terreno, porque no novo corpo não haverá sofrimentos. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Os sofrimentos que obtemos ou que recebemos neste corpo mortal, nem sequer podemos compará-los com a menor bênção que tivermos no novo corpo. Seria como um pontinho de areia, sendo visto desde o planeta Urano ou Plutão. Não sei se descobriram outro mais longe ultimamente, sem binóculos. Assim que ver na Terra um grãozinho de areia desde o planeta Plutão, sem binóculos, você dirá algo impossível de ver. Também assim serão nossos sofrimentos. Impossível para vê-los por causa da glória vindoura que no novo corpo será manifestada. Porque não haverá sofrimentos em nenhum momento. Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Assim que, vejam vocês o que Deus prometeu para todos os seus escolhidos que partiram no passado e para os que vivem no tempo presente. E tudo isto está envolvido no mistério da redenção. Tudo está ligado à obra de redenção do nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde Ele fez provisão
para o novo corpo que Ele prometeu para cada um de nós. E sem o título de propriedade, o livro dos 7 selos, não há redenção para o corpo. E o vamos deixar aí quietinho. Mas vai haver redenção porque o título de propriedade, sim, está prometido na Escritura que regressará à terra e que o terá a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do mistério da redenção. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Boaz, nosso parente próximo e parente redentor, sejam sobre cada um de vocês. Todas estas bênçãos da redenção sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve, a parte da redenção do corpo seja convertida em uma realidade em cada um de vocês e em mim também, e nos mortos em Cristo que estão no paraíso. E todos estejamos juntos aqui nessa terra como uma família gigante de milhões de seres perfeitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jovenzinhos, todos conforme a como Ele prometeu, e estejamos aqui de 30 a 40 dias como foi prometido. E depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, na casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde até amanhã. Primeiro Deus pela manhã, para ver o próximo tema que teremos para amanhã. Que será o mistério do sangue de Cristo. Que Deus nos ajude. Hoje me ajudou. Nessa ocasião me ajudou. Não encontrava eu como vir, como sair, para estar com vocês até ter certas notas e esperar da parte de Deus. Vocês desculpem que demorei um pouquinho em vir para estar aqui com vocês, mas não posso sair se não tenho da parte de Deus para vocês o que vocês vieram buscar. Assim que orem muito por mim, para que amanhã tenha tudo cedinho, para que antes de Miguel fazer a apresentação, eu já esteja pronto para passar. Ou seja, esteja pronto, não que vou passar antes, mas que esteja pronto. E Miguel, pois, não tenha que estar abrindo lá a porta, porque isso, pois, já tira a pessoa do ambiente em que está, e a pessoa, pois, já então tem que começar de novo, e não convém. Convém, pois, a pessoa estar pronta para quando chamam a pessoa, quando não pude, pois não estive pronto esperando algo da parte de Deus. Tive que esperar um pouquinho, mas eu espero que vocês compreendam isso, porque é melhor que venha com palavra da parte do Senhor aqui, e que não venha cedinho, chega aqui cedo, mas sem nada. Vocês pensariam então, mas para que veio? Se não nos trouxe o alimento a tempo que tem que nos dar? Assim que espero que vocês compreendam essa partezinha e compreendam porque é que algumas vezes
Põe a música uma vez, duas vezes, três vezes e ainda não saio, é por essa causa. Mas Deus me deu esse hino, esse cântico, e essa música, pois, é para vocês assim que estão dando bom uso. Enquanto isso, pois, estão escutando palavra que Deus me deu para essa ocasião, palavra para ser falada em cântico, até que chego com o resto da mensagem. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção, e deixo conosco novamente Miguel Bermudes Marim para continuar. Muito obrigado e boa noite.